Capítulo 14. Ilusão. Cada interação com cada indivíduo é parte de uma dinâmica de aprendizado contínua. Quando você interage com o outro, uma ilusão faz parte dessa dinâmica. Essa ilusão permite a cada alma perceber o que precisa entender para se curar. Cria, como um filme vivo, as situações necessárias para trazer à plenitude os aspectos de cada alma que precisam de cura. A ilusão é um veículo de aprendizado. Faz parte da personalidade. Você vai deixar a ilusão para trás quando morrer, quando regressar ao lar. Mas uma personalidade que vive em amor e luz, que vê através dos olhos de sua alma, metaforicamente falando, pode enxergar a ilusão e, ao mesmo tempo, não se deixar atrair por ela. Essa é uma personalidade dotada de empoderamento autêntico. A ilusão é extraordinariamente íntima das necessidades de cada alma. Cada situação serve a cada pessoa envolvida, sempre. Você não pode e não vai encontrar uma circunstância, nem sequer um momento, que não sirva direta e imediatamente à necessidade de sua alma de se curar, de rumar à plenitude. A ilusão para cada alma é criada por suas intenções. Portanto, a ilusão está viva a todo momento, com as experiências mais apropriadas que você pode ter para que sua alma se cure. A ilusão é maleável. Isso não quer dizer que o que é criado de forma conjunta dentro da ilusão não tenha independência das almas individuais que participaram de sua criação. Significa que não há uma percepção que não possa ser curada, assim como não há uma intenção que não possa ser mudada ou substituída por outra. Entender como a ilusão passa a existir, como funciona, a dinâmica por trás dela e o papel que ela representa na evolução da alma está no cerne da psicologia espiritual. A psicologia espiritual permite que a personalidade se descole da ilusão e, portanto, veja-a de uma perspectiva bem informada. Veja-a em ação. Assim como, por exemplo, uma inteligência com um conhecimento de medicina moderna seria capaz de viver entre as populações da Europa durante o período da peste bubônica e não ser afetada por ela, uma personalidade com conhecimento da ilusão e de como ela funciona é capaz de viver dentro dela e não ser afetada por ela. A peste bubônica é transmitida por pulgas que vivem em roedores. Isso se sabe agora, mas não se sabia à época. Ao manter seu ambiente limpo, evitar tudo que atrai roedores e praticar a higiene pessoal, uma pessoa poderia não apenas sobreviver, como também manter outras pessoas seguras. Quando sentimos medo, raiva ou inveja, estamos em uma ilusão que é concebida para trazer à percepção consciente aquelas partes da alma que exigem cura. Esses sentimentos não existem de verdade. É por isso que insistir neles não traz empoderamento. O que existe entre as almas é amor, e isso é tudo o que existe. Ao entender isso, a personalidade é capaz de se manter consciente dentro da ilusão, de aceitar conscientemente a cura que ela oferece e de ajudar os outros a se curarem também. O poder da percepção consciente e do conhecimento é idêntico em ambas as situações. Quando você não consegue se lembrar de que é um espírito poderoso que aceitou a experiência física com a finalidade de aprender, a ilusão exerce poder sobre você. Quando é movido pelos desejos, impulsos e valores de sua personalidade, ela exerce poder sobre você. Quando tem medo, sente ódio e se entristece, ou quando se inflama de fúria, ou desconta sua raiva em alguém, ela exerce poder sobre você. Esse poder da ilusão não existe quando você ama, quando a compaixão abre seu coração aos outros, quando sua criatividade flui livre e alegremente no momento presente. Em outras palavras, a ilusão não tem poder sobre uma personalidade que está plenamente alinhada à sua alma. A ilusão é governada por dinâmicas energéticas impessoais. É moldada inicialmente pela lei do karma. A configuração de cada personalidade, bem como as intenções não conscientes com as quais ela nasce, é determinada pelo karma de sua alma.
Essas intenções formam a ilusão da personalidade, sua realidade dentro da escola da Terra, até serem substituídas por outras intenções, inconscientes ou conscientes. Se as reações da personalidade criam karma adicional para a alma e se esse karma não puder ser equilibrado dentro da vida da personalidade, ele contribui para a formação de outra personalidade, e as intenções dessa personalidade criam sua ilusão, sua realidade dentro da escola da Terra, e assim por diante. Mesmo depois que uma personalidade se torna ciente e consciente da própria ilusão e determina suas intenções de acordo com ela, as obrigações kármicas de sua alma ainda devem ser cumpridas. Karma é karma, energia é energia. A personalidade desperta entende isso e, portanto, não responde às experiências e aos acontecimentos da vida com raiva, medo, tristeza ou inveja. O que criaria karma negativo adicional para sua alma? Mas com compaixão e a confiança de que o universo, a cada momento, está cuidando das necessidades de sua alma. Isso atrai para ela outras almas com a mesma frequência de consciência. Toda personalidade atrai para si personalidades com consciências de frequência ou de fraqueza similares. A frequência da raiva atrai a frequência da raiva. A frequência da ganância atrai a frequência da ganância. E assim por diante. Essa é a lei da atração. Negatividade atrai negatividade, assim como amor atrai amor. Portanto, o mundo de uma pessoa raivosa é cheio de pessoas raivosas. O mundo de uma pessoa gananciosa é cheio de pessoas gananciosas. E uma pessoa amorosa vive num mundo de pessoas amorosas. A lei da atração cria, por assim dizer, um casulo de energia similar ao redor de cada personalidade. De maneira que, conforme ela tente curar sua raiva, seu medo ou sua inveja, o processo de metamorfose rumo à plenitude é intensificado e acelerado. É trazido ao centro do palco da percepção consciente. A personalidade vê sua raiva ou seu medo não apenas dentro de si, mas também em tudo que a cerca. Se a personalidade escolher conscientemente curar sua raiva ou seu medo, todas as circunstâncias, todos os encontros tornam-se irritantes ou assustadores, à medida que o universo responde com compaixão ao seu desejo de se tornar pleno. À medida que a raiva ou medo vão se acumulando dentro de uma personalidade, o mundo em que ela vive reflete cada vez mais a raiva ou o medo que ela deve curar para que, com o tempo, por fim, a personalidade veja que está criando suas próprias experiências e percepções, que sua raiva legítima ou seu medo justificável se originam dentro dela e, portanto, podem ser substituídos por outras percepções e experiências apenas pela força do seu próprio ser. Ausência de poder, medo. Comportamento paralelo à emoção. Assim como a frequência da raiva evoca uma frequência semelhante na consciência daqueles que cercam uma personalidade raivosa, a frequência do amor também desperta respostas similares. É a intenção que determina o efeito. Se o que você oferece aos outros não for sensível, se não ajudar ou estimular, se não oferecer poder aos outros, e sim tirá-lo, isso vai ser respondido com resistência em algum nível. Uma resistência que será a contraparte de sua energia que busca tirar poder ou controlar. A separação e o distanciamento sempre resultam da busca por poder externo. A dinâmica da tentação e da escolha responsável age dentro dessa estrutura impessoal. O sistema emocional humano pode ser mais ou menos resumido em dois elementos: medo e amor. O amor é da alma, o medo é da personalidade. A ilusão de cada personalidade é gerada e sustentada por emoções que acompanham o medo, como fúria, raiva, vingança, ódio, ciúme ou inveja, solidão, despeito, tristeza, desespero, luto, remorso, ganância, luxúria, arrogância, alienação, autopiedade, culpa, ressentimento e sentimentos de inferioridade,
e superioridade. Emoções como essas levam a comportamentos correspondentes, como egoísmo, dirigido a pessoas e animais, à terra e aos reinos da terra. Exploração dos outros, realizada das muitas formas com que os seres humanos exploram uns aos outros, comercial, sexual e emocionalmente. Mentira, manipulação, violência, brutalidade, impaciência, ridicularização e julgamento. Quando a personalidade não é consciente, cada emoção de medo ou que acompanha o medo produz um comportamento negativo, o que cria karma negativo para a sua alma. Cada uma das emoções que acompanham o medo pode causar qualquer um dos comportamentos baseados em medo. O ciúme, por exemplo, pode resultar em mentira ou ridicularização, que são formas de manipulação, ou em violência. A ganância pode resultar em impaciência, que é uma forma de egoísmo, ou em julgamento ou exploração dos outros. Se você não for consciente da sua parte que tem raiva, por exemplo, se não tiver consciência de si mesmo como uma personalidade fragmentada, vai aplicar a raiva dessa parte de você sem pensar. Vai atacar, retrair-se, ridicularizar ou expressar sua raiva de outra forma. Sua raiva vai transbordar de sua esfera de energia particular para a energia coletiva daqueles ao seu redor, criando karma negativo. Conforme você se depara com as consequências de sua própria raiva, à medida que elas voltam para você por intermédio das leis do karma e da atração, você ou outra de suas personalidades da alma finalmente vai aprender a criar respostas de maneira diferente, e assim sucessivamente para cada uma das emoções negativas que acompanham o medo. Por trás do medo está a ausência de poder. Quando você busca fora de si formas de preencher os vazios de poder que existem dentro de você, vai aprendendo, caso a caso, que esses vazios não podem ser preenchidos dessa forma. Com o tempo, nesta vida ou depois de 1000 vidas, você vai se voltar para o poder autêntico. Esse é o caminho não consciente do aprendizado. É o aprendizado através das experiências criadas pelas partes não conscientes da personalidade e através das experiências criadas pelas reações não conscientes a essas experiências. Se uma personalidade está ciente de seu estado fragmentado, se tem consciência não apenas do aspecto dela própria, que é raivoso e quer vingança, por exemplo, mas também do aspecto que é compassivo e compreensivo, ela se beneficia da dinâmica da tentação. Ela é capaz de prever as consequências de se identificar com a frequência de energia que é a raiva que percorre seu sistema, avaliá-las antes de vivê-las e decidir se vale a pena expressar a raiva que sente. Ela é capaz de prever, por sua decisão de prever, como o fato de expressar a corrente de raiva naquele momento vai afetá-la e como vai afetar as pessoas ao seu redor, e também os efeitos de expressar compreensão e compaixão. A personalidade não consciente não tem noção, no momento de fúria ou raiva, de que há aspectos dela que preferiam responder com compaixão e compreensão, mas os reconheceria se pudesse ver com clareza naquele momento, e o que dizer das partes dela que sofrem a solidão e a alienação que resultam da ação de expressar raiva. Das partes que desejam afeto e companheirismo, que desejam relacionamentos profundos e qualificados, que não são possíveis para aqueles que vivem com raiva, medo ou inveja. Se a personalidade que é tentada a decidir se alinhar ao amor, à clareza, à compreensão e à compaixão, ela vai se empoderar. O impulso em direção à raiva, ao ressentimento ou à vingança perderá poder sobre ela e, dessa forma, passo a passo, a cada decisão consciente, ela se tornará verdadeiramente poderosa. Se decidir permanecer não consciente, fugir da responsabilidade por suas ações, ela permitirá que correntes negativas de energia formem suas palavras e moldem suas atitudes. Isso resultará em comportamento negativo, que resultará em karma negativo. O que isso significa em termos de ilusão? O comportamento negativo produz emoções negativas aos outros e na própria pessoa e, portanto, gera mais
oportunidades de ganhar poder por escolha responsável ou de criar karma negativo. O karma negativo significa que a personalidade que escolhe comportamento negativo ou outra das personalidades de sua alma vai vivenciar esse mesmo comportamento negativo de outra personalidade. E, mais uma vez, terá a oportunidade de decidir se libertar ou seguir nesse modo de aprendizado. Essa é a ilusão. É uma ilusão porque você e as outras almas envolvidas concordaram, com compaixão e sabedoria, em participar da dinâmica de aprendizado da escola da Terra, a fim de se curarem. É ilusão porque dentro da realidade não física não existe tempo, raiva, inveja nem medo. É uma ilusão porque, quando você regressar ao lar, ela vai deixar de existir. Então, como julgar uma alma que está envolvida nesse processo de aprendizado? Que passo ou passos você vai abstrair e dizer: isso é errado, isso é valioso, aqui ela vai conseguir, e aqui não. Não se pode julgar os aprendizados de uma alma com base em como esse aprendizado acontece sem criar karma negativo. Em outras palavras, uma alma é capaz de ser examinada em processo. Assim como você pode se perguntar: de onde vem minha raiva? E entender que ela se origina de uma infinidade de dinâmicas, parte das quais foi desencadeada séculos atrás, ou até mais, que só agora estão chegando ao fim. Que essa raiva é uma corrente de energia dentro de você, e da qual você está buscando se libertar para curar sua alma e equilibrar sua energia kármica. Você não pode julgar o outro como se fosse o juiz de uma corte por uma única experiência raivosa. Em vez disso, teria de ver com clareza que há um processo se desenrolando e somar a isso o fator do karma. Você só pode considerar que a alma está envolvida por livre e espontânea vontade num processo de cura e que está evoluindo, assim como você e o restante do universo. Essa é a justiça não julgadora. É uma justiça que não julga o processo de evolução da alma, mas reconhece com amor que a alma está buscando amor. O universo não olha com olhos de certo ou errado, fracasso ou sucesso. Como saber o que é sucesso? Como ver plenamente as causas e os efeitos de seu ser e de suas atitudes e palavras? Portanto, como saber o que é sucesso e como se pode imaginar o que é fracasso? O que é fracasso senão uma causa e um efeito? O que chamamos de fracasso é simplesmente o processo de causa e efeito em ação. É sensato imaginar como inexistentes as dinâmicas que consideramos fracasso e sucesso, visto que não existem de fato, não da perspectiva da verdade, apenas da perspectiva do julgamento. Como dizer o que é valioso e o que não é dentro da ilusão? Demérito é a sentença recebida por não ser perfeito. Mas olhe ao seu redor. Você vê a perfeição absoluta em cada ser humano, salvo pelo fato de que cada um é, em seu próprio processo, perfeito e valioso. É o processo que é valioso e perfeito a todo momento, e ao longo dele você completa a missão plenamente. Como saber o que buscar e o que não buscar dentro da ilusão? Pergunte-se qual é a diferença entre suas necessidades essenciais e suas necessidades adotadas. Ou, talvez, outro termo possa ser necessidades artificiais. Quais são suas necessidades genuínas e quais são as necessidades que você criou por outros motivos? Para controlar, manipular os outros ou chamar a atenção? Distingua-as em sua mente. Conheça a si mesmo como profundidade e clareza suficientes para reconhecer o que é uma necessidade legítima, sua como ser humano, e sua como a parte de você que criou necessidades por outros motivos. Como atrair atenção externa ou prestígio, ou se tornar um indivíduo distinto? Aprenda a identificá-las e então escolha com quais deseja viver. Por exemplo, sua irritação com o barulho do vizinho resulta de uma necessidade genuína que não está sendo atendida ou de uma necessidade criada? Seu incômodo com os ruídos que o caminhão de lixo faz, ou seu desejo de que a caixa do supermercado o trate com educação, refletem uma necessidade essencial ou artificial?
Aprenda a distinguir suas necessidades reais, aquilo que você realmente precisa como ser humano e como alma, das necessidades que adotou por motivos que se baseiam em poder externo e que não provêm das necessidades de sua alma. Quando tiver uma noção clara disso, você pode começar a se separar de seu self artificial e, então, estar numa posição de decidir com clareza como deseja reagir, além de assumir a responsabilidade quando permitir que suas necessidades artificiais predominem. As necessidades autênticas pertencem à alma. Você precisa, por exemplo, amar e ser amado. Precisa expressar sua criatividade, seja criando uma família, seja liderando um país. Precisa cultivar seu espírito, trabalhar conscientemente para alinhar sua personalidade com sua alma. Precisa se aconselhar com a sabedoria impessoal de seus professores espirituais e com a orientação de seus guias espirituais. Essas são algumas de suas necessidades autênticas. As necessidades inautênticas são da alçada da personalidade. São as que você adota em sua vida física, a fim de manipular o espaço que ocupa em que caminha na Terra. As necessidades artificiais são aquelas em que existe o karma negativo. Ao buscar saciar essas necessidades sem deixar que passem, extraviem e fluam, ao decidir que tem que satisfazê-las ou as usar, você pode ganhar um grande karma negativo. Uma necessidade inautêntica é uma barreira. Nem nações, nem indivíduos precisam de tantas barreiras quanto têm. São barreiras artificiais, e o propósito por trás da formação delas é o acúmulo de poder externo. O ganho secundário, por assim dizer, por trás da criação de necessidades artificiais é o poder artificial. Olhe com clareza e você vai ver isso por toda parte, em casamentos, em relações internacionais, em cada conflito. Não é possível vivenciar o afloramento completo de sua alma quando se está cegado por necessidades artificiais. Quando isso acontece, tudo que você consegue ver são necessidades artificiais. E você as vê como se fossem muito importantes, muito significativas. Mas será que são mesmo? Ao olhar para suas necessidades nem tão autênticas, você consegue enxergar como elas drenam a sua energia? Enquanto suas prioridades vierem de seu self inferior, você não tem como tocar seu self superior de maneira direta. As necessidades autênticas são as que sempre são atendidas pelo universo. O universo é aquilo que alimenta suas necessidades autênticas. Você sempre recebe as oportunidades de amar e ser amado, por exemplo, mas se pergunte quantas vezes na vida você desperdiçou essas oportunidades. Ao aprender a responder às suas necessidades autênticas e permitir que suas necessidades artificiais sejam deixadas de lado como mecanismos de defesa desnecessários, você se torna mais aberto, compreensivo e compassivo com os outros. Há um dar e receber natural no decorrer de toda a vida humana. Todo ser humano tem necessidades autênticas e inautênticas, e é disso que vem a determinação natural para o fluxo entre nós no ambiente vivo. Você começa a aprender a dar e receber quando passa a trabalhar numa compreensão de quais são suas reais necessidades e aprende a ceder, dar passagem e transcender quando o assunto são as necessidades daquelas partes de si que não são genuínas ou que não reforçam seu desenvolvimento. Se vir com clareza através de suas necessidades autênticas, vai enxergar que aquilo que realmente faz você se sentir ameaçado quando experimenta uma necessidade artificial é a perda de seu poder e, portanto, em vez de conseguir tratar isso diretamente, você cria uma necessidade artificial que fala por você. Aprenda a tratar a necessidade real para que não tenha de se sobrecarregar com padrões comportamentais que não condizem com sua própria natureza, que cegam você, que não lhe dão uma persona artificial a qual você tem que corresponder. Comece a observar de verdade suas próprias necessidades em ação, onde são reais e onde não são. Onde não forem reais, saiba que irá sentir uma emoção negativa. Trabalhe em se distanciar um passo dessa sensação para que não fique mais ofuscado
por ela, ou inconscientemente, de que está sentindo. Mantenha um passo de distância para deixar que essa sensação comece a perpassar você sem que penetre de maneira tão profunda como o faz ao criar ação. Pensamentos negativos, retrações emocionais e todas as outras reações dentro de você. Distancie-se um pouco dessa sensação e toda vez que conseguir percebê-la, vai se tornar mais e mais descolado. Você vai começar a ver a ilusão em movimento, e isso é parte do poder autêntico. Muito obrigado, até o próximo capítulo. Não esqueçam de curtir, se assim gostaram, meus irmãos e irmãs.